Olá, companheiros, companheiras, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Sem Censura. Dando continuidade à gravação das nossas videoaulas, hoje nós vamos abordar temas que são importantes para a história do nosso país e vamos falar do período JK até o processo de regime militar que se estabeleceu no Brasil e vamos até o período chamado Milagre Brasileiro, né? A ditadura militar é um tema muito abrangente e o processo de abertura até a consolidação da democracia em 85 vai ficar para uma próxima oportunidade. E a avaliação que será aplicada vai abordar questões referentes então de JK até o período mais sangrento, mais cruel da ditadura, a decretação do AI-5, do Milagre Brasileiro, toda aquela propaganda, aquele ufanismo que existia no período da ditadura. Vamos iniciar? Primeiramente, o governo JK. Algumas características são importantes com relação ao governo JK, que foi um período importante na história do Brasil. A capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro, e o projeto era transferir a capital para o interior. Essa interiorização da capital brasileira tinha uma finalidade muito clara, muito definida, porque o Rio de Janeiro era o palco das principais manifestações políticas até então. E ali era o local onde aconteciam muitos conflitos. A ideia era levar a capital para um local mais tranquilo e dessa maneira promover a chamada interiorização. E essa política desenvolvimentista do governo JK acabou provocando, de uma maneira muito natural, um incremento à chamada indústria nacional, né? E o aumento do poder aquisitivo da classe média. Esse foi um ponto positivo, né? Agora, JK, para consolidar o seu plano de metas, como ele chamava o seu projeto, né? Desenvolver o Brasil 50 anos, equivalente a 5, que era o mandato presidencial, ele precisava criar uma estratégia que tentasse minimizar os efeitos da crise econômica. Só que ele não tomou nenhuma medida para conter a inflação, o aumento da dívida pública. Então, quando o JK pegou o dinheiro emprestado para consolidar o seu projeto, a consequência imediata disso foi o aumento da inflação, a queda no poder de compra do trabalhador, e isso trouxe sérias consequências para a economia nacional, principalmente o aumento da inflação, né? E o governo JK foi de 1955 até 1960. Em 1960 nós tivemos a eleição de Jânio Quadros. Bom, Jânio Quadros, ele foi um político completamente excêntrico. Ele gostava de subir no palanque com a vassoura, falando que ia varrer a corrupção do Brasil. Ele gostava de colocar pão com mortadela dentro do paletó e comer entre um discurso e outro. Ele gostava de trabalhar a sua imagem e associar a sua imagem à questão do trabalhador. E isso fez com que Jânio Quadros ganhasse as eleições de uma maneira espantosa para a época, com a quantidade de votos muito significativa. E isso deu a sensação ao Jânio Quadros de que ele tinha um respaldo popular e de que ele iria exercer um governo completamente forte, autoritário, e que ele tinha, como diz o ditado popular, a faca e o queijo na mão. Só que a história mostrou que não era bem assim. Nós estávamos no período da Guerra Fria. O contexto internacional mostra que havia o que nós chamamos de bipolarização. De um lado, o comunismo da União Soviética e do outro, o capitalismo norte-americano. Por que isso é importante? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós tivemos uma política externa independente do Jânio Quadros. E quando o Jânio Quadros prestou uma homenagem a Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Cubana, ou seja, Revolução Comunista, aquilo despertou a ira e a insatisfação dos norte-americanos. E automaticamente as chamadas forças ocultas, que Jânio Quadros gostava de dizer, acabaram se levantando contra o Jânio Quadros. E no que se refere à política interna, o Jânio Quadros tomou medidas, no mínimo,
controversas, né? Medidas de pouca relevância, que um presidente da República talvez não teria o trabalho de adotar. Como, por exemplo, Jânio Quadros ele proibiu briga de galo. Ele proibiu as mulheres de utilizarem biquínis durante os desfiles. Então isso gerou uma situação constrangedora. Essa questão de proibir biquínis fazia parte da exigência da classe média paulistana, que tinha toda aquela ideia de conservadorismo, toda aquela ideia de bons costumes, dentro dos padrões que eles acham ideais, né? E Jânio Quadros, então, acabou, depois de 7 meses, apresentando sua carta de renúncia. Em seu leito de morte, Jânio Quadros ele confessou que a ideia dele, o objetivo, era simplesmente fazer com que, ao apresentar sua carta de renúncia, os deputados recusassem, o povo fosse às ruas pedir para que ele ficasse. Esse era o projeto de Jânio Quadros. Só que, como diz o ditado popular, o tiro saiu pela culatra. Uma vez que o povo não estava nem aí, os deputados aceitaram a sua renúncia, os senadores também. Então, Jânio Quadros foi obrigado realmente a deixar o poder. Gerou um impasse muito grande, porque, constitucionalmente, quem tinha o direito de assumir seria, obviamente, o vice, no caso, João Goulart. João Goulart ele teve que lutar muito para que pudesse tomar posse. O seu cunhado, o grande e inesquecível Leonel Brizola, ele iniciou uma campanha chamada Campanha pela Legalidade. Ele percorreu o Brasil inteiro, mostrando que era fundamental respeitar a Constituição e permitir que o João Goulart, conhecido como Jango, pudesse assumir a presidência da República. Ele assumiu, porém, um regime parlamentarista. Ele iria assumir a presidência da República, só que o poder ficaria restrito nas mãos do parlamento, que seria comandado por um primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, nesse caso, foi Tancredo Neves. Em 1963, através de um plebiscito, João Goulart conseguiu recuperar os plenos poderes que cabem a um presidente da República, voltando com o presidencialismo. João Goulart queria promover as chamadas reformas de base. Queria reformular a educação, adotar medidas no sentido de promover a reforma agrária, melhorar a vida do trabalhador. E diante disso, a classe média se levantou nesse país e organizaram a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Muito parecido com o que os coxinhas fizeram para derrubar a presidente honesta eleita pelo povo, Dilma Rousseff. E a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi a demonstração de todo aquele conservadorismo presente na sociedade brasileira de então. Eles foram às ruas pedindo a intervenção militar, achando que o comunismo era uma força significativa no Brasil e queriam tomar o poder. E eles exigiam que os militares tomassem o poder contra o esquerdismo, contra o comunismo de João Goulart, né? E o golpe militar, então, foi perpetrado no Brasil no dia 31 de março de 1964. Né? E a partir desse momento, o Brasil iniciou um período tenebroso na sua história, com falta de democracia. Uma das primeiras medidas foi adotar o que nós chamamos de bipartidarismo, ou seja, apenas 2 partidos políticos passariam a existir nesse momento. De um lado, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e do outro, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. E iniciou-se aí uma perseguição brutal a todos os opositores políticos e principalmente uma repressão aos movimentos sociais. Basta dizer, deve-se ressaltar, que atualmente existe um projeto de enquadrar como movimentos terroristas todos os movimentos sociais, principalmente o MST. E é motivo, sim, de preocupação, né? A proposta política adotada pelo sujeito que acabou de ser eleito presidente da República do nosso país. Em 1968, nós tivemos a decretação do AI-5. O AI-5 foi decretado mediante mobilização popular diante da morte de um estudante. O estudante Edson Luiz ele foi morto porque exigia que a comida servida na universidade
fossem a comida de melhor qualidade. Esse foi o crime cometido por ele e os militares acabaram assassinando. Milhares de pessoas foram às ruas diante da morte do estudante Edson Luiz. E diante de toda aquela mobilização, diante do povo na rua, aquilo fez com que o governo militar respondesse com o AI-5, Ato Institucional número 5. Né? Esse ato institucional número 5 fez com que juízes fossem aposentados, cassou mandatos parlamentares, acabou com habeas corpus para crimes políticos e aumentou de uma maneira muito consistente a repressão policial e militar. A censura foi instituída nesse período. As notícias que chegavam à população tinham que passar pelo crivo dos militares. Só notícias favoráveis ao governo chegavam à população, chegava à opinião pública. E a repressão se tornou muito intensa. A gente vê com preocupação quando a gente para estudar a nossa história, principalmente no que se refere à ditadura militar. É um tema muito abrangente. Se eu for abordar algumas questões aqui, vamos ficar horas e horas falando sobre esse tema, mas a partir do momento que slogans como o que está circulando atualmente no SBT, falando de Brasil, ame-o ou deixe-o, isso é motivo de preocupação sim, porque isso demonstra toda o autoritarismo, toda a repressão que está por vir nos próximos anos. Ou você abaixa a cabeça e aceita tudo aquilo que os militares querem impor, tudo aquilo que aquele arrogante, prepotente que acabou de ser eleito quer impor, ou você sai do país. E diante da possibilidade de colocar o Partido dos Trabalhadores, o PT, como um partido, colocar na ilegalidade, ele vai comprar uma briga muito grande, porque, como eu sempre falo, o PT é um partido que não tem aliados, não tem partidários, ele tem militantes. Então vai ter banho de sangue sim, porque nós não vamos abaixar a cabeça e aceitar ordens de um racista, de um homofóbico, de um preconceituoso. Nós vamos à luta sim. Nós não vamos deixar que os seus eleitores, os seus acéfalos, fiquem perseguindo negros, mulheres, homossexuais. A gente vai abraçar e vai se unir, vai proteger tais pessoas contra o autoritarismo desses militares que estão no poder atualmente. Boa parte dos ministérios, dos ministros que vão compor a equipe de governo daquele arrogante, daquele sujeito, é composto de militares. Então, o que esperar de um governo de militares? A gente vai reviver tudo isso aqui? Nós vamos reviver toda a ditadura militar? A quantidade de pessoas que sofreram tortura? Basta a gente olhar para a nossa história e perceber que estamos prestes a viver um momento sombrio na nossa história. O argumento da ditadura militar era fazer a limpeza, só que essa limpeza durou 20 anos, mais de 20 anos, de pessoas sofrendo torturas, de pessoas sendo massacradas, de pessoas desaparecendo. Enfim, com a decretação do AI-5, houve a radicalização da ditadura, a ditadura mostrou a que veio. Também tivemos o que nós chamamos de milagre brasileiro. No milagre brasileiro, os fatores que proporcionaram isso foram o arroxo salarial, uma situação internacional favorável, principalmente no que se refere ao preço do barril de petróleo, que aumentou, e o grande endividamento externo do poder público. Então, a ideia do milagre brasileiro era fazer com que o bolo crescesse, como dizia o ministro da Fazenda na época, Delfim Neto, fazer o bolo crescer para que depois pudesse ocorrer a divisão. O bolo cresceu, obviamente, porém a divisão ela foi realizada de uma maneira desigual. Os ricos ficaram com a maior parte do bolo e os pobres ficaram com as migalhas, não receberam quase nada. E a desigualdade social aumentou de uma maneira significativa neste país. Essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos à disposição. Vou deixar aqui o endereço do nosso blog. Todos estão convidados a acessar, estudar um pouco mais, aprofundar nesse assunto, que é um assunto muito atual, um assunto que até hoje causa muita repugnância, mas também causa muita preocupação. Como eu falei agora há pouco, dias sombrios, infelizmente, estão batendo a porta, mas acreditar que poderemos vencer, e vencer a intolerância, vencer o racismo e vencer toda essa horda de autoritarismo que está batendo na porta do povo brasileiro. Um grande abraço a todos, estudem bastante
e até a próxima. Valeu, galera!